passar aí a palavra para a Renata Falzoni. Posso falar de peças? Vamos ficar... Parece que já lutaram para segurar. O italiano segura a mão e fala, né? Bom, quando você me convidou para falar sobre paradigmas do século XXI, fui correndo olhar no dicionário, qual é o significado da palavra paradigma. Aí eu pirei, resolvi cair para o chão e pensar onde a gente tem que mudar, como é que a gente tem que atuar, qual é o modus operandi, né? E aí a gente continua sempre na pegada, na nossa comunicação as cidades são feitas para os carros, os pedestres não acontece nada, cadê o direito das pessoas, cadê a questão do livre-arbítrio, a gente continua naquela tecla, a gente sempre vai falar, puxa vida, sai da bolha, vamos começar a pensar. Então a gente está sempre propagando a questão dos efeitos colaterais da bicicleta, a felicidade, a escala humana, etc. e tal, mas a gente tem um foco de trabalho que é ficar aproveitando dos problemas para a gente poder ficar propondo as nossas soluções. Porque a gente só consegue entrar nas brechas das problemáticas para poder que as pessoas, né, para quem tem direito, quem tem realmente controle nas gestões, para que coloque um pouco de atenção naquilo que a gente está acontecendo. Maior exemplo do que foi aí essa greve dos caminhoneiros, que teve uma greve de abastecimento, uma dificuldade de abastecimento, ficou visível que a solução passa também pela bicicleta. Então a gente tem essa pegada, essa tocada de propor a bicicleta como solução de problemas. Qual é o grande problema, na minha opinião, né? Só bike salva. O grande problema é que a gente sempre fica muito foco no problema. E isso é uma característica, uma coisa atávica do ser humano brasileiro. O brasileiro parece que ele tem um pet chamado problema. E ele cuida, dá alimento, trata bem tudo. Então qualquer coisa ele traz o problema para poder dizer por que ele não vai cair, por que ele não vai buscar solução. Então isso é uma coisa típica do brasileiro. Não quer fazer, traz o problema e diz que o problema é a causa dele não fazer nada. Então a gente tem isso desvia a luz das soluções. E nós mesmos, na nossa atuação, a gente realmente coloca o problema para poder vir com a bicicletinha, para poder o cara pensar numa solução através da bicicleta. Então a gente sempre fica no foco no problema. Isso faz com que a gente seja, por exemplo, muito estacionado. Então vamos falar de comunicação. A gente uma solução para o congestionamento. A gente não percebe que o congestionamento não é o problema. A questão é isolar do congestionamento, que é uma externalidade do carro, que não tem nada a ver com a nossa proposta, a mobilidade ativa e o transporte público. Então a gente sempre fica no foco do problema, a gente tem essa ciência de que nós somos muito focados no problema, mas também nas nossas atuações a gente replica esse paradigma que a gente tem que quebrar, que é esse maldito foco do problema. A gente sempre acha que, né, a gente vai conseguir, né, transformar os carros em bicicleta. Legal, bastante bacana isso. Mas vamos ver como é que é a sociedade em relação a isso. A gente tem que sempre pensar na questão da energia, né? Energia elétrica é a boom, né? Nós estamos agora falando de bicicleta elétrica, de carro elétrico, só que a gente tem que sempre imaginar que o ser humano, a civilização, ela travou imensas guerras por causa, basicamente, da obtenção da energia. Então vamos parar e pensar, né? Nós estamos aqui hoje, um paradigma que a gente tem que vir chutando a boca dele é a questão do carro elétrico. Eu não vou ficar falando do carro elétrico, não é isso que eu estou aqui, mas que é para a gente entender como, por foco naquilo que a gente mesmo aponta, né? Das emissões, aquilo que nós estamos falando, das emissões, esse é uma externalidade do que muito maior do que do uso do carro, mas da forma como o ser humano está nessa terra, destruindo tudo. Então eu vou colocar para vocês uma coisa assim, só uma ponta de um iceberg do que está vindo por aí. Isso daqui, olha, é um ano, o consumo para a gente fazer todas essas estragos que o ser humano, aqui é H minúsculo, masculino, está fazendo nesse planeta, que eu realmente gosto de botar atenção e separar. Aquele azulzinho lá em cima é quanto o ser humano está usando de energia para estragar o mundo, a nossa terra, a nossa casinha. Aquele risquinho azul. O que nós temos de recursos do petróleo está ali, gás natural, carvão, urânio. Olha só isso daqui da energia solar anual. A energia solar é imensa. Um dia de energia solar dá para poder alimentar o mundo por um ano, desde que ele tenha tecnologia para isso. Essa tecnologia, isso que eu quero falar para vocês, ela está caindo, ela está vindo a olhos vistos, a gente tem que prestar atenção nisso. Não é ruim, mas o que a gente vai fazer com tanta tecnologia, de ter tanta energia na mão?
Repare só, em 1990 a China detinha 0,5% da captação de energia mundial solar. Hoje eles estão com 19,9%. Os Estados Unidos, que tinha 95,9%, caiu para 17%. Mas olha só isso daqui. Eles faziam 400 giga de unidade. Nós estamos falando agora de 333 tera. O Brasil, olha só como nós temos muita energia para poder pegar aí. O Brasil está em mega. Nós temos uma capacidade para 2 gigas. Nós estamos falando em mega, esses caras estão falando em tera. Então, hoje, em terawatt, a China está botando 66,2, nós estamos colocando 2 gigas. Então, você vê, e está crescendo assim, a olhos vistos. Então, logo mais, o mundo vai ter... Bom, mas então, assim, só pensando nessa questão, o que está acontecendo? Nós estamos numa evolução em que a energia vai estar muito acessível, em quantidade, na mão das pessoas. Veja só a Alemanha, aqui. A Alemanha, que está em 38,2 terawatts. Né? Aqui nessa coluna daqui é o quanto que eles estão, por exemplo, a Itália, 8% do que eles gastam vem só da energia solar. Então, a Alemanha, que bota 38,2 terawatts, a média de insolação de energia solar que chega na Alemanha é metade do que é do Rio Grande do Sul, no Brasil, que é o pior estado no sentido de poder captar energia solar. Então, olha só como é que está a tecnologia. Então, paradigmas do século XXI, na minha opinião, a gente tem que começar a conversar como resgatar, de fato, na consciência da nossa civilização, a escala humana. Porque a gente está discutindo uma série de coisas, a gente está sempre indo pelas brechas, mas hoje, se a gente não conseguir trazer um pacto em cima de que menos é muito mais, e a gente realmente conseguir fazer o mundo se valer dentro da escala humana, começar a questionar até aquele botãozinho elétrico que levanta o vidro do carro. Por que eu não sou capaz de fazer uma energia? Por que quebrar esse conceito de que fazer força, se mover, ter que se movimentar, faz parte de uma evolução do ser humano, entendeu? A gente tem que reverter isso, a gente tem que fazer um pacto com muitas entidades que sabem disso, que sentem isso, mas que tem que fazer um pacto mundial em relação a isso. O primeiro Piscicultura, quando eu vim falar um primeiro Piscicultura, eu pousei em Brasília, a única coisa que eu falei na época é a mesma coisa que eu estou falando hoje, que nós ciclistas, na época, nós estamos falando de quantos anos que tem a OCB? 10. Há 10 anos atrás, eu falei assim, a gente tem que falar pedestre e ciclista. A gente não pode falar ciclista. Tem que falar pedestre e ciclista, que é para os caras colocarem a gente numa página de está correto, é direito, é humano. Hoje a gente tem que colocar numa página de que tudo que está se colocando como tecnologia vai acabar a gente pela própria maneira como está sendo proposta. Então a gente tem que mudar o conceito rapidamente, conseguir buscar cadê a energia que vai fazer com que a gente consiga resgatar as escalas dos seres humanos. Essa é uma frase que dizem que é do Einstein, eu não sei se é verdade. Que ele sabe assim, eu não sei, aliás, uma grande competência do homem H minúsculo do século XX foi não ter eclodido a Terceira Guerra Mundial, né? Parabéns a eles. Mas assim, não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a quarta. Pedras e paus e eventualmente todo mundo de bicicleta, e aí sim eles vão entender o que a gente está falando há séculos.